Antes de se encontrarem pessoalmente, Michael Jackson e Pelé já ocupavam um espaço que poucos seres humanos alcançaram na história. Eles não eram apenas famosos. Eram referências absolutas em seus respectivos mundos, símbolos de excelência, disciplina e impacto global. Cada um, à sua maneira, havia ultrapassado fronteiras culturais, sociais e linguísticas. E exatamente por isso, quando seus caminhos se cruzaram, o encontro carregava um peso que ia muito além da imagem registrada. Michael Jackson, no auge de sua fama internacional, era reconhecido como o maior artista pop do planeta. Sua música atravessava continentes, suas coreografias redefiniam padrões e sua imagem era conhecida até nos lugares mais remotos do mundo. Mas por trás do espetáculo existia um homem que vivia sob pressão constante, cercado por expectativas irreais e por uma vigilância permanente. A fama extrema havia lhe dado tudo, e, ao mesmo tempo, havia lhe tirado liberdade de ser comum. Pelé, por outro lado, representava algo igualmente raro. Não era apenas o maior jogador de futebol de todos os tempos. Era um símbolo nacional, um embaixador cultural do Brasil, um nome associado à vitória, ao talento natural e à superação. Sua trajetória vinha de um Brasil simples, distante dos holofotes internacionais, até alcançar o topo do esporte mundial. Pelé era admirado não só pelo que fazia em campo, mas pelo que representava fora dele. Ambos haviam aprendido cedo que o sucesso absoluto cobra um preço silencioso. Michael enfrentava a solidão de uma vida vivida em isolamento emocional, enquanto Pelé lidava com o peso de ser eternamente visto como herói, mesmo quando queria apenas ser humano. Cada um carregava uma imagem pública tão grande que muitas vezes não havia espaço para falhas, dúvidas ou fragilidades. O respeito entre os dois existia antes mesmo do primeiro aperto de mãos. Michael via em Pelé alguém que havia conquistado o mundo sem precisar da indústria musical ou do entretenimento tradicional. Um homem que, com talento puro, havia se tornado universal. Pelé, por sua vez, reconhecia em Michael Jackson um artista que havia mudado a história da música da mesma forma que ele havia mudado a história do futebol. O Brasil ocupava um lugar especial nesse contexto. Para Michael Jackson, o país representava emoção, ritmo, intensidade e uma conexão humana que ele sentia falta em ambientes excessivamente controlados. Para Pelé, o Brasil era origem, identidade e responsabilidade. Ele carregava o país em cada aparição internacional, consciente de que sua imagem estava ligada à forma como o mundo enxergava os brasileiros. Quando surgiram as primeiras conversas sobre um possível encontro, tudo foi tratado com cuidado. Não era apenas uma reunião entre celebridades. Era o encontro de duas narrativas gigantescas, cada uma construída ao longo de décadas. Havia protocolos, equipes, interesses institucionais e preocupações de imagem. Mas, acima de tudo, havia curiosidade mútua. Michael queria entender o homem que havia sido aclamado em todos os continentes sem nunca ter cantado uma música. Pelé queria conhecer o artista que havia conquistado multidões sem precisar de um campo de futebol. Ambos sabiam que estavam diante de alguém que compreendia, como poucos, o que significava ser observado pelo mundo inteiro. Antes mesmo de acontecer, aquele encontro já carregava expectativas silenciosas. Não se sabia exatamente o que seria dito, nem como cada um se comportaria longe dos discursos preparados. O que se sabia era que, quando dois ícones desse tamanho se encontram, nada é apenas casual. E foi nesse clima de respeito, cautela e curiosidade que o momento começou a se desenhar. Um encontro que, à primeira vista, poderia parecer apenas simbólico, mas que acabaria revelando muito mais do que o público jamais imaginou. Quando finalmente se aproximaram, não era apenas Michael Jackson encontrando Pelé. Era a história da música cruzando com a história do esporte. E o impacto desse momento ainda estava por vir. O encontro entre Michael Jackson e Pelé não aconteceu em um clima de espetáculo aberto, como muitos poderiam imaginar. Não houve estádio, nem multidão, nem flashes constantes. Tudo foi organizado de forma controlada, quase reservada, como se ambos soubessem que aquele momento precisava ser preservado do excesso de exposição. Quando finalmente ficaram frente a frente, o impacto não veio do cenário, mas do silêncio respeitoso que se formou ao redor. Michael chegou primeiro, acompanhado por sua equipe habitual. Sua postura era calma, mas atenta. Ele observava o ambiente como alguém que já havia aprendido a identificar riscos invisíveis. Pelé chegou pouco depois, com a naturalidade de quem estava acostumado a circular entre chefes de Estado, empresários e líderes globais, sem nunca parecer deslocado. Havia nele uma confiança tranquila, construída ao longo de décadas sendo reconhecido como o melhor do mundo. Quando se cumprimentaram, o gesto foi simples. Um aperto de mãos firme, um sorriso contido e um olhar prolongado que dizia mais do que qualquer frase ensaiada.
Não havia necessidade de apresentações formais. Ambos sabiam exatamente quem estava diante deles. Ainda assim, havia curiosidade genuína. Não pela fama, mas pela pessoa por trás dela. Michael foi o primeiro a falar, em tom baixo e educado. Comentou sobre a admiração que sentia por Pelé desde jovem, sobre como o futebol havia sido uma linguagem universal em sua infância. Ele não falava como astro pop, mas como alguém que reconhecia a grandeza em outra forma de talento. Pelé ouviu com atenção, retribuindo com palavras simples, mas carregadas de respeito. Disse que via em Michael o mesmo tipo de dedicação extrema que havia marcado sua carreira no esporte. A conversa seguiu sem pressa. Não havia roteiros rígidos nem discursos preparados. Falaram sobre disciplina, sacrifícios e sobre o peso de carregar expectativas que nunca diminuem, mesmo depois de conquistar tudo. Michael comentou como, muitas vezes, sentia que o mundo esperava dele algo impossível de sustentar. Pelé respondeu com serenidade, explicando que também havia passado por isso, especialmente depois de se tornar um símbolo nacional. Houve um momento em que ambos riram discretamente, como se reconhecessem uma ironia comum: quanto mais alto se chega, menos espaço existe para errar. Esse entendimento silencioso criou uma conexão imediata. Não era amizade, nem cumplicidade profunda, mas um reconhecimento raro entre dois homens que sabiam exatamente o que o outro havia vivido, mesmo sem detalhes. Nos bastidores, as equipes observavam com atenção, mas sem interferir. Era evidente que aquele encontro estava fluindo de forma natural. Michael parecia mais relaxado do que o habitual. Pelé mantinha sua postura equilibrada, mas demonstrava interesse real pela visão de mundo do artista. Não falavam apenas de conquistas, mas de perdas, de renúncias e do preço invisível do sucesso absoluto. Em determinado momento, Pelé falou sobre o Brasil e sobre como o país havia moldado sua forma de enxergar o mundo. Michael ouviu com atenção, fazendo perguntas pontuais. Demonstrava interesse não apenas pelo atleta, mas pelo homem que havia surgido de uma realidade simples e alcançado o topo global. Aquela trajetória parecia tocar algo profundo em Michael. O tempo passou sem que percebessem. Quando alguém sinalizou que outros compromissos aguardavam, houve uma breve pausa. Nenhum dos dois parecia apressado para encerrar. A despedida foi respeitosa, com um novo aperto de mãos e um olhar que carregava admiração mútua. Não houve promessas, nem planos futuros anunciados ali. Apenas a sensação de que aquele encontro havia sido mais significativo do que aparentava. Para o público, o que ficaria registrado seriam algumas imagens e poucas palavras. Mas, para quem esteve presente, era claro que algo havia acontecido naquele espaço reservado. Dois ícones, acostumados a serem vistos como mitos, haviam se encontrado como homens que entendiam o peso da própria história. E o verdadeiro impacto daquele momento não estava no que foi mostrado, mas no que começou a se transformar internamente em cada um deles. Porque, a partir dali, aquele encontro deixaria de ser apenas simbólico. Ele passaria a influenciar decisões, percepções e caminhos que se revelariam mais adiante. O que aconteceu depois, longe das câmeras, mudaria ainda mais a forma como esse encontro seria lembrado. Depois do primeiro encontro formal, Michael Jackson e Pelé tiveram momentos mais reservados, longe dos registros oficiais e da atenção direta da mídia. Foi nesse espaço menos controlado que a conversa ganhou um tom mais profundo, mais humano, e menos preocupado com a imagem pública que ambos carregavam há décadas. Michael demonstrava interesse genuíno pela trajetória de Pelé. Não apenas pelos títulos ou pelos gols, mas pelo caminho que o havia levado até ali. Ele queria entender como alguém que veio de uma realidade simples conseguiu lidar com o peso de se tornar um símbolo mundial sem perder completamente a própria identidade. Para Michael, essa pergunta não era curiosidade casual. Era quase uma busca pessoal por respostas que ele mesmo ainda tentava encontrar. Pelé falava com calma, sem idealizações. Explicava que, ao longo dos anos, aprendeu a aceitar que a imagem pública nunca pertence totalmente a quem a constrói. Disse que, em muitos momentos, precisou separar o homem do ícone para continuar seguindo em frente. Havia orgulho em suas conquistas, mas também consciência das renúncias. A vida pessoal sacrificada, o tempo que não volta, as decisões tomadas sob pressão. Michael ouviu atentamente. Em vários momentos, permanecia em silêncio, assimilando cada palavra. Para alguém que raramente encontrava pessoas capazes de compreender sua posição sem julgamentos ou interesses ocultos, aquela troca tinha um valor incomum. Ele comentou, de forma contida, como sentia que sua imagem havia se tornado maior do que ele próprio. Como, muitas vezes, o mundo esperava a perfeição, enquanto ele lutava apenas para se sentir inteiro. Pelé respondeu com algo simples, mas marcante,
Disse que o reconhecimento global é uma honra, mas também uma responsabilidade pesada. Que, em certos momentos, o silêncio é a única forma de preservar quem você realmente é. Essa frase ficou suspensa no ar por alguns segundos, como se ambos soubessem exatamente do que estavam falando, sem precisar explicar mais nada. A conversa também passou pelo impacto social de suas trajetórias. Pelé falou sobre o que significava representar o Brasil, um país que projetava nele sonhos coletivos. Michael comentou sobre a responsabilidade de influenciar gerações inteiras por meio da música, da dança e da mensagem que transmitia. Ambos entendiam que suas escolhas iam além do individual. Tudo o que faziam ecoava muito além de suas próprias vidas. Nos bastidores, pessoas próximas perceberam que Michael estava particularmente reflexivo após aquele encontro. Não houve mudanças imediatas ou declarações públicas, mas havia uma introspecção visível. O contato com Pelé parecia ter reforçado algo que já existia dentro dele, a necessidade de buscar significado além da indústria, além dos números e além do espetáculo. Para Pelé, o encontro também teve impacto. Em conversas posteriores, ele mencionaria, de forma discreta, a sensibilidade de Michael e o quanto o artista parecia carregar um peso emocional silencioso. Não como crítica, mas como constatação. Pelé reconhecia naquele homem algo que muitos ignoravam, a luta constante para existir além do mito. O mais curioso é que, apesar da importância daquele momento, não houve esforço para transformá-lo em narrativa pública. Não surgiram projetos conjuntos, campanhas ou aparições frequentes. Ambos pareciam concordar, mesmo sem verbalizar, que aquela troca não precisava ser explorada. Ela havia cumprido seu papel no nível mais profundo possível. O encontro começou a se transformar em referência silenciosa. Algo que não aparecia em entrevistas, mas que influenciava percepções internas. Michael passou a olhar para o Brasil com ainda mais interesse, não apenas como palco, mas como espaço humano. Pelé, por sua vez, reforçou sua visão de que o impacto verdadeiro de um ícone está na forma como ele toca outras pessoas, mesmo longe das câmeras. Aquilo que não foi filmado acabou sendo, paradoxalmente, o mais importante. Porque foi ali, nos bastidores, que dois ícones globais deixaram de ser símbolos por alguns instantes e se encontraram como homens que compreendiam o custo real da grandeza. E o efeito desse encontro não terminaria ali. Ele continuaria reverberando de forma silenciosa, influenciando decisões, caminhos e a maneira como aquele momento seria lembrado, não como espetáculo, mas como transformação. O que veio depois consolidaria esse encontro como algo que realmente mudou tudo, mesmo sem que o mundo percebesse de imediato. Com o passar do tempo, o encontro entre Michael Jackson e Pelé deixou de ser apenas um episódio isolado para se transformar em um ponto silencioso de inflexão. Não houve anúncios, nem registros oficiais celebrando aquele momento como algo transformador. Ainda assim, seus efeitos começaram a aparecer de forma sutil, quase imperceptível para quem observava de fora. Michael seguiu sua trajetória artística enfrentando desafios cada vez mais complexos. A pressão da mídia, as expectativas irreais e os conflitos internos continuaram presentes. Mas pessoas próximas perceberam que, depois daquele encontro, ele passou a refletir mais sobre legado do que sobre sucesso imediato. Havia nele uma preocupação crescente com a forma como seria lembrado, não apenas como artista, mas como ser humano. A conversa com Pelé havia reforçado uma ideia que Michael já sentia, mas não conseguia organizar em palavras. A de que a grandeza verdadeira não está apenas no aplauso, mas no impacto duradouro que se deixa nas pessoas. Pelé havia conquistado o mundo sem perder completamente o vínculo com suas origens. Essa noção passou a ecoar na mente de Michael, especialmente quando ele pensava em projetos que iam além da música, envolvendo causas sociais e mensagens de união. O Brasil ganhou um novo significado para ele. Não apenas como um país musicalmente rico, mas como um espaço onde a emoção não era vista como fraqueza. Anos depois, quando Michael decidiu gravar no Brasil, em um cenário distante do glamour tradicional, muitos não compreenderam completamente essa escolha. Mas, para quem conhecia os bastidores, aquela decisão parecia conectada a algo mais profundo, a uma busca por autenticidade e conexão humana. Pelé, por sua vez, seguiu sendo uma figura de equilíbrio e referência global. O encontro com Michael reforçou sua percepção sobre o poder simbólico das figuras públicas. Ele entendia que artistas e atletas não são apenas entretenimento, mas espelhos emocionais de milhões de pessoas. Em conversas reservadas, Pelé mencionava como Michael carregava uma sensibilidade rara, muitas vezes mal interpretada pelo mundo. Para Pelé, aquele encontro também serviu como confirmação de algo que ele sempre soube: o sucesso absoluto pode aproximar pessoas que jamais teriam se encontrado em circunstâncias normais. Dois homens de realidades completamente diferentes,
unidos por experiências semelhantes de pressão, solidão e responsabilidade extrema. Com o passar dos anos, a imagem daquele encontro foi se tornando quase mítica. Algumas fotos, poucos relatos e muitas interpretações. O público viu apenas a superfície. Não teve acesso às pausas, aos silêncios, às frases ditas em tom baixo e às reflexões que surgiram depois. Mas talvez isso tenha sido essencial para que o encontro mantivesse sua força. Nem Michael Jackson nem Pelé tentaram se apropriar daquela história para fortalecer suas próprias imagens. Não houve exploração midiática, nem tentativas de transformar o momento em narrativa épica. E foi justamente essa ausência de espetáculo que tornou o encontro tão significativo. Ele não precisava ser provado. Ele havia sido vivido. Quando Michael Jackson faleceu, muitos revisitaram sua trajetória em busca de sinais, conexões e momentos que ajudassem a compreender quem ele realmente era. Para alguns, o encontro com Pelé passou a ser visto como um desses raros instantes em que Michael foi visto e ouvido sem filtros. Um momento em que dois ícones se reconheceram como iguais, não em fama, mas em humanidade. Pelé seguiria sendo lembrado como o maior de todos no futebol, mas também como alguém que soube carregar a própria grandeza com serenidade. Seu encontro com Michael Jackson passou a simbolizar algo maior do que duas celebridades juntas. Representava a união de duas histórias que, em campos diferentes, haviam mudado o mundo. No fim, o que realmente mudou tudo não foi o encontro em si, mas o que ele representou. A prova de que, mesmo no topo, ainda é possível encontrar compreensão. De que, por trás dos mitos, existem pessoas tentando fazer sentido da própria existência. Michael Jackson e Pelé seguiram caminhos distintos depois daquele momento. Mas, por um breve intervalo de tempo, suas histórias se cruzaram de forma silenciosa e profunda. E talvez seja justamente isso que torna esse encontro inesquecível. Porque algumas mudanças não precisam ser vistas para serem reais. Elas acontecem por dentro, deixam marcas invisíveis e seguem influenciando o mundo muito depois de o silêncio se instalar.